Olá, pessoal. Vamos continuar agora o estudo das circunferências e dos círculos, né? Nós já fizemos uma revisão da oitava série e agora a gente vai dar prosseguimento. A gente vai ver como que a gente trata do comprimento da circunferência e da área do círculo, tá? Vamos ver isso aqui agora. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: imagine que a gente vai fazer umas medições. Então, observe as seguintes medidas. Moeda de R$ 1, né? Todo mundo tem acesso a uma moeda de R$ 1, pode conferir. O comprimento dela é 8,6 centímetros e o diâmetro é 2,7. Gente, eu fiz essas medidas aqui, isso são valores que eu apurei. Lógico que tem uma margem de erro aqui, né? Eu não sei se o instrumento, aliás, eu não sei não. O instrumento que eu estou usando, uma régua comum, dessas compradas em qualquer papelaria, não é o mais preciso. Eu não tenho aqui, por exemplo, um paquímetro para fazer essa medição precisa, né, que é usado inclusive em indústria, né? Então, isso aí tem uma margem pequena de erro, tá? Como é que você mede o comprimento? Você pode contornar, você pode pegar um barbante, contorna a moeda com esse barbante, corta, depois você estica, coloca na régua que você vai ter o comprimento. E o diâmetro é fácil, você centraliza, você pega o centro da moeda, ali é o centro do círculo, né? A moeda é um círculo, um disco, aí você vai pegar a distância passando por esse centro, você vai medir a distância entre duas extremidades, tá? Que é uma corda, né? O diâmetro é uma corda. Um CD. Um CD você pode medir, mas isso aí já é meio padrão, 38,4 centímetros eu medi, o diâmetro 12 também eu medi, tá? De novo, vai ter uma margem de erro aí. Pneu aro 29 polegadas, tipo um pneu de bicicleta. Eu não fiz essa medição, eu pesquisei e apurei que as medidas são comprimento 224 centímetros e diâmetro 71,3 centímetros. E por último, o planeta Terra, obviamente eu não medi, pesquisei também, e o comprimento dá 40.075 quilômetros e o diâmetro 12.742 quilômetros, certo? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos apurar. Vou chamar ali aquela coluna dos comprimentos, o comprimento vai ser C maiúsculo e o diâmetro vai ser D minúsculo. E agora nós vamos criar uma terceira coluna aqui, na qual nós vamos calcular a razão, em cada um desses quatro casos, a razão entre o comprimento do objeto e o diâmetro, o seu diâmetro. Então, fazendo isso, vocês vão ver o que vai acontecer. 3,19, isso é um valor aproximado, 3,2, 3,20, 3,14 e 3,15. O que vocês observam? Note que as razões entre os comprimentos e os diâmetros estão bastante próximas. Na verdade, essas razões deveriam ser todas iguais. As diferenças observadas devem-se a, como eu falei, imprecisão na obtenção das medidas. A razão que a gente teria que obter aí, gente, é um número irracional. 3,14, 16, 18. Se é irracional, essa dízima aí é não periódica, a gente não consegue dizer quantas casas decimais existe nesse número, né? Nessa razão. Esse número é representado pela letra grega π, né? Que é aquele símbolo lá, a letra grega π, certo? Então, o que é π? Se alguém perguntar para vocês o que é π? Π nada mais é do que a razão entre o comprimento de qualquer circunferência, pode ser uma circunferência microscópica e uma circunferência astronômica, e seu diâmetro. Sempre você vai achar o mesmo valor. É por isso que é uma constante π. Portanto, a razão entre o comprimento de qualquer circunferência e seu diâmetro é sempre igual a π. Ok, meninos? Simbolicamente temos
C dividido por D igual a π. Comprimento dividido por diâmetro igual a π. Dali a gente tira que C é π vezes D. Ou seja, é o diâmetro multiplicado por essa constante, 3,1416, por aí vai. Como o diâmetro é o dobro do raio, a gente usa mais essa expressão. Qual que é o comprimento da circunferência? 2πr, que é a mesma coisa que πd, certo? É 2 vezes o raio vezes o π, mais 2 vezes o raio é o diâmetro. Então é diâmetro vezes π, ou o dobro do raio vezes π. É a mesma coisa, é o comprimento da circunferência. Ok? Então aí essas duas expressões que a gente utiliza. Bom, visto isso, você sabe então que uma circunferência ela tem 360 graus de abertura, digamos assim, né? 360 graus. E agora, o que a gente vai ver? O comprimento de um arco. A gente já viu que para 360 graus, isso é importante, a gente já viu que para 360 graus, o comprimento é 2πr, certo? Isso é importante você saber. É que a gente vai utilizar no nosso cálculo aqui para apurar o comprimento de um arco de uma circunferência. Então, vamos pegar uma circunferência com seu centro O. Eu identifico um ponto dessa circunferência, estou chamando de A, um outro ponto chamando de B. Com isso, como eu já falei com vocês, ficam determinados ali dois arcos, dois segmentos dessa circunferência, o arco menor e o arco maior. Certo? Quando a gente não fala nada, a gente está sempre se referindo ao menor. Tá? Nós já vimos isso. Então agora o que eu vou fazer ali? Eu tenho um arco. A todo arco corresponde um ângulo central. Está ali o arco AB, ó, né? Você tem um ângulo central. Estão vendo a linha tracejada em direção ao raio? Olha lá. Eu quero saber agora qual é o comprimento desse arco AB. Eu já sei que a abertura dele em graus, a medida dele em graus ali, ó, é alfa. É a mesma medida daquele ângulo central. Então, se aquele ângulo central ali medir 80 graus, aquele arco mede 80 graus. Mas e o comprimento desse arco? Qual que é a medida dele em centímetros? Se você conseguisse, se isso aí fosse uma circunferência que você pudesse, que ela fosse flexível, certo? Que você conseguisse cortar ali em A, cortar em B, o que você ia ter? Você ia ter um arco assim, não ia? Você ia ter aqui A e B. Como é que se mediria o comprimento? Pega o A, estica até o B. É esse comprimento aqui que a gente quer descobrir. Ó. Esse X aqui. Quanto que mede esse comprimento? Certo? Então vamos lá. É muito simples. É só trabalhar com uma proporção, uma regra de 3. Quer ver? Olha só. Como alfa é medida em graus do ângulo central, então a medida do arco AB em graus também é alfa. Ângulo central é a mesma medida do arco correspondente. Ou o arco correspondente ao ângulo central tem a mesma medida que o ângulo. Mas qual é o comprimento? Eu não quero abertura em graus, eu quero medida em centímetros. É pegar aquele arco ali, esticar, colocar na régua e ver quanto é que mede. Basta que raciocinemos através de uma proporção, como eu falei com vocês, a regra de 3. Ó. É só fazer o quê? Acabei de falar. Se alfa é 360, faltou graus aqui, né? Faltou graus aqui, ó. Faltou graus, danado. Certo? O comprimento será 2πr. Mas e no caso de alfa, uma medida qualquer diferente de 360? Basta a gente fazer, então, para qualquer medida de alfa, a gente fazer uma proporção. Olha só. A gente vai ter sempre um ângulo central e um arco correspondente, com comprimento correspondente. Se for 360 graus, o comprimento do arco é toda a circunferência, é uma volta inteira. E para alfa? É uma medida que eu não sei, x.
Basta fazer aquele exercício simples, né, de multiplicar cruzado. Só fazer x é igual a 360, x vezes 360. Vou fazer aqui antes, aqui, só para... porque eu já coloquei o resultado final ali. Você multiplica, então vai ficar, ó, 360 vezes x é igual a 2πr vezes alfa. Então, x é quanto? 2πr alfa dividido por 360. Isso é uma fórmula, mas você não precisa de ficar decorando essa fórmula. Basta você sempre trabalhar com essa proporção. 360, 2πr. O arco que você quer, o ângulo que você quer, vai ser um comprimento proporcional. Aqui ainda tem autores que fazem, fica preso muito à fórmula. Eu não gosto de ficar preso à fórmula. Você pode dividir, simplificar o 2 com 360, você vai ter πr alfa sobre 180 graus. Dá na mesma, tá? Repito, não precisa ficar decorando essa fórmula. Agora, a área do círculo. Bom, eu pesquisei na internet e vi que tem lá na internet um vídeo muito interessante. O vídeo é em espanhol, mas até eu que nunca estudei espanhol, o vídeo é curtinho. Deve durar uns 2 a 3 minutos, não dura mais que 3 não. E tem uma explicação muito interessante de como que a gente calcula a área de um círculo, que muitos de vocês já devem saber. Acredito que todos já devam ter ouvido falar, né, na área do círculo. Mas vamos lembrar aqui. Então eu vou pedir para vocês agora fazerem uma pausa aqui e recorrerem a esse vídeo. Pega esse link aí e pesquisem lá na internet, vocês vão achar esse vídeo aí. Nesse vídeo, repito, vai estar bem claro, vai ter bem clara uma explicação sobre a área do círculo. Como que se obtém a área de um círculo, tá? Então vão lá, parem aí e vão lá. E aí, meninos, voltaram, né? Já foram lá já viram lá como é que calcula a área do círculo, vocês já devem ter visto, né? É muito fácil entender o porquê da expressão matemática que nos permite obter a área de uma região circular ou simplesmente a área do círculo. Portanto, para obtermos essa área, vocês viram lá, basta multiplicar a constante π, 3,14, pelo quadrado da medida do raio do círculo. A gente reduziu a área do círculo, a gente transformou o círculo num retângulo, né, do jeito que está explicado lá, que é muito fácil de entender e muito fácil de observar o porquê que a gente pode aproximar um círculo, a área do círculo da área do retângulo. Então a área do círculo é πr2, do jeito que está lá. Então, se você conhece o raio, basta conhecer o raio para calcular a área. Pega o raio, eleva ao quadrado e multiplica por 3,14. Normalmente a gente vai usar 3,14, duas casas decimais, tá, gente? Dificilmente eu vou pedir, a gente vai usar mais de duas casas decimais para π. Então agora vamos ver aqui, para a gente encerrar essa aula, né? Depois eu vou dar uma lista de exercícios para vocês, mas vamos ver aqui algumas aplicações disso que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Uma praça circular tem raio de 40 metros. Quantos metros uma pessoa anda quando dá 3 voltas na praça? Uma praça circular de raio 40. Uma pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que sair daqui, por exemplo, ó. Vai ter que sair daqui, ó, do ponto A, e dar uma volta, voltar a outra e mais uma. Ele não vai percorrer 3 circunferências dessa? Então é só você fazer o seguinte. Quantos metros? Vamos chamar de distância. A distância que ele vai percorrer vai ser o quê? A distância que ele vai percorrer vai ser uma circunferência, certo? Isso para uma volta. 2 voltas você multiplica por 2, 3 voltas você multiplica por 3, vezes 3.
Então, a distância que ele vai percorrer é 6πr. Mas o r não é 40? Então, vai ficar 6π vezes 40. Então, a distância vai ser 240π. Em algumas situações, você vai poder parar aqui, deixar a resposta em função de π. Mas aí a gente faz o quê? A gente usa o aproximadamente, né? O aproximadamente aqui, ó. 240 vezes π dá 240 vezes 3,14, isso vai dar aproximadamente 753,6 ou 0,60 metros. Ok, gente? Simples, né? Vamos a um outro. Um marceneiro recebeu a seguinte encomenda: uma mesa redonda. Então, o marceneiro é um artista que lida com madeira, sua matéria, costuma fazer obras com a madeira, né? Móveis principalmente. E chegou uma encomenda para ele de uma mesa redonda que acomode 8 pessoas. Então vamos ver. Tem uma mesa ali redonda e ele vai ter que acomodar 8 pessoas nessa mesa. Só que terá que haver 8 pessoas, a mesa vai ter que ser tal que vai comportar 8 pessoas e cada pessoa vai ocupar um espaço de 60 centímetros. Bom, o que a gente entende como isso? Ele está pedindo determine o diâmetro que essa mesa deve ter. Você vai fazer o quê? Você vai dividir essa mesa em 8 partes e aí você vai fazer o quê? Você não, né? O marceneiro. Você vai ter cada arco desse aqui vai ser o espaço ocupado por uma pessoa. Então você pega aqui, por exemplo, ó, 60, 60, 60, 60, 60, tudo em centímetros. 60, 60 e 60. Então, qual que é o comprimento dessa mesa? O comprimento dessa mesa é 8 vezes 60. Então, o comprimento dessa mesa vai ser 480 centímetros. Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber o diâmetro. A gente já viu que diâmetro, que o comprimento, né, é πd. Não é? Esse não é o comprimento da circunferência? Lembrando que πd é a mesma coisa que π vezes 2r. Tá? Aí vem o 2πr. Então, πd é igual a 480. Então, qual que é o diâmetro? 480 dividido por π. Então, esse diâmetro aí aproximadamente vai valer, já estou com a conta pronta aqui, ó, 480 dividido por π vai dar 152,9 centímetros. Ok? Então, esse vai ser, para fazer uma mesa nessas condições, com esse espaçamento entre as pessoas aí, vai ser de 60 centímetros. A gente vai precisar de uma mesa com 153, né? Centímetros de diâmetro, certo? Outra aplicação. O ponteiro dos minutos de um relógio tem um comprimento de 12 centímetros. Qual é a distância que a ponta do ponteiro percorre no intervalo de tempo de 20 minutos? Bom, eu espero que todo mundo saiba olhar um relógio analógico, né? Então, o que o exercício está falando? Ele tem aqui, o relógio, vamos tirar o ponteiro de minutos, vamos pegar o de horas, vamos pegar só o ponteiro de minutos dele. Então, você pega aqui, ó. Você pega aqui, ó. Vamos supor que num determinado momento o ponteiro de minutos está no 12. Ele quer saber, bom, falou que esse ponteiro tem 12 centímetros. Ele quer saber quando passar um intervalo de tempo de 20 minutos, qual vai ser a distância que a ponta do ponteiro vai percorrer. Bom, todo mundo sabe, 20 minutos a partir do 12 vai dar no 4, né?
Então você pega aqui, ó. Então o que acontece? Ele quer saber o seguinte, quanto vocês concordam que quando você começar, se você ficar observando, se você colocar na ponta do ponteiro, se você colocar uma fonte de tinta, o que vai acontecer? Ele vai traçar, nesse intervalo de tempo, ele vai traçar um arco aqui, certo? Esse arco, ele vai ter uma determinada medida, certo? Ele quer saber qual que é a distância percorrida. Então ele quer saber qual que é o comprimento desse arco aqui. Vamos chamar aqui, no 12 é A e no 4 é B. Concorda que aí dá 20 minutos, né? Entre 12 e 1 são 5 minutos. Entre 1 e o 2 mais 5, mais 5, mais 5, 4 vezes 5, 20. Bom, aí primeira coisa que a gente tem que descobrir, qual que é a medida daquele ângulo central. Bom, o ângulo central ali no caso, ele tem que ser, o que a gente sabe? A gente sabe que 60 minutos, né, são 360 graus, é uma volta inteira, concorda? Quando o ponteiro, no intervalo de 60 minutos, o ângulo descrito ali pela ponta o arco descrito ali pela ponta do ponteiro do relógio, ele mediria 360 graus, seria a circunferência inteira, mas eu quero 20. Ora, 20 vai ser o quê? 20 vai ser x, exatamente. Qual que é aquele arco? Então é só fazer x é igual a 360 vezes 20 dividido por 60, certo? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 120 graus, certo? Então x dá 120 graus. Você divide 360 por 60 dá 6 vezes 20, 120. Então agora só, vamos fazer a regra de 3. Você tem lá comprimento, ângulo central. Então você quer saber, você sabe que 2πr, que é 12, né, é igual a um ângulo de 360 graus. Você quer saber qual que vai ser o comprimento? Eu vou chamar aqui de D, a distância, né? Ele está perguntando aqui, né? Distância para 120 graus. É só você fazer, então, de novo a regra de 3. Está vendo? Não estou usando fórmula nenhuma, tudo regra de 3. D é igual a... Bom, vamos fazer 360 vezes D. É igual a 24π vezes 120. Fazendo essa conta aqui, eu já tenho o resultado pronto. Isso vai dar 25,12 centímetros. Então é a distância percorrida, ou seja, é o comprimento daquele arco AB ali. Ok? Interessante, gostoso de fazer, muito simples, não precisa decorar nada, só saber essas referências aí, né? 60 minutos, uma volta inteira, 360 graus. Né? E 360 graus equivale a um comprimento de 2πr, um ângulo central 360. Agora o último exemplo nosso, a última aplicação, já tem a ver com a área do círculo. Vocês estão vendo que tem uma área, um círculo grande, de raio 2r, e tem um círculozinho pequeno ali de raio r. Ele está perguntando, determine a área da superfície colorida cujo raio é 1, cujo r... Não, na verdade, né, gente, a área da superfície colorida ali, ela não é um círculo, então não é raio. Então aqui, vou mudar aqui, ó. A área da superfície colorida, onde está isso aqui, ó, a gente considera sendo r igual a 1 centímetro, ok? Então, o que eu preciso descobrir, gente? Como é que eu descubro ali? Que figura que é essa aí? Alguém sabe calcular a área de uma coisa dessa assim? Ó? Alguém sabe calcular a área de um trem desse? Complicado, né? Mas aí é muito simples se nós pensarmos em fazer por diferença. Ora,
É como se ali tivesse a circunferência colorida inteira e a gente colocasse uma circunferência branca em cima. Então é só pensar o quê? Qual que é a área que a gente quer? É a área da circunferência toda colorida, a área da circunferência. Então a área que a gente quer faz por diferença. A área que a gente quer é o quê? É a área da circunferência colorida. Qual que é a área da circunferência colorida? Π, o raio da circunferência colorida, ao quadrado. Certo? Menos a área da circunferência branca. Π r ao quadrado. Viram como é simples? Nós vamos fazer muito exercício por diferença, tá? Então a área vai ser, como r é 1, então vai ficar π, 2 vezes 1, 2 elevado ao quadrado, menos π, 1 elevado ao quadrado. Então aqui é π mesmo, né? Então você vai ter o quê? A área vai ser 4π menos π. Então qual é a área? 3π. Se a gente quiser um valor, né, substituindo o π por 3,14, a gente vai ter aproximadamente 9,42 centímetros quadrados. Ok, gente? Então, com isso daí, ó, vocês já conseguem fazer alguns exercícios que eu vou passar para vocês, envolvendo comprimento de circunferência, consequentemente, o comprimento de um arco e a área do círculo, tá? Mais para frente, nós vamos estudar polígonos, nós vamos estudar partes do círculo também, nós vamos voltar em círculo, nós vamos estudar polígonos, nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar com circunferência, círculo e polígonos tudo junto, tá? A gente vai ver já em seguida como é que a gente faz para inscrever ou circunscrever polígonos a uma circunferência, tá? Então fica para as aulas seguintes. Então um abraço a todos, até a próxima.